Bom, então dentro do tema proposto, eu escolhi apresentar aos senhores sobre os chapéus de palha de trigo por três motivos muito relevantes para mim. O primeiro é como uma forma de homenagem aos imigrantes italianos que trouxeram esse artesanato para cá. E o segundo motivo é por eu ter isso presente na minha família, como vocês podem ver por essa fotografia, que minha bisavó fazia esse artesanato, porém ele não perdurou na minha família, então é uma forma de resgatar a minha própria história. E o terceiro motivo, que é o que eu considero mais importante, é por esse artesanato ser tradicional do Rio Grande do Sul e que se faz através da reciclagem, porque as palhas vão fora quando não são utilizadas para esse fim, então atende a todos os pontos solicitados pelo tema, o artesanato gaúcho e a reciclagem. Bom, dentro desse espaço que me foi destinado, eu busquei representar uma cozinha, porque segundo as informações que eu coletei na pesquisa de campo, esse era o local onde a família toda se reunia para fazer esse artesanato, que era um passatempo para eles na época. Era frio, então eles ficavam próximos ao fogão a lenha para se aquecer no inverno, e somente as mulheres da família que aprendiam a fazer, porque os homens trabalhavam no campo e era onde eles utilizavam o chapéu, né, que é muito resistente para proteção contra as intempéries climáticas. Mas para a gente começar então nosso trabalho, nós precisamos ter as palhas. Quando nós tiramos o trigo do campo, ele fica assim. Então é retirado essa parte de cima e ficam somente as palhas, que é o que nós utilizamos. Depois de limpa, né, separado, é deixado secando no sol por 1 ou 2 dias para a gente poder então utilizar ele para o artesanato. Mas a palha, né, obviamente ela é seca, então nós não temos como trançar ela dessa maneira. Por isso que é necessário deixar a palha na água por cerca de 1 ou 2 horas mais ou menos, podendo ser água fria ou água quente. Eu prefiro pôr na água quente porque acelera o processo, né? E também porque antigamente as mulheres deixavam as palhas dentro da caldeira do fogão a lenha, que era onde elas já tinham água quente, então isso também acelerava o processo para elas. Essas palhas que eu vou utilizar para mostrar para vocês já estão ali há mais ou menos 1 hora, eu acredito. Então, para fazer a trança tradicional do chapéu, que é o que eu vou apresentar, a gente precisa de 4 palhas para iniciar, né? Então, primeiro, a gente bota 3 palhas, dessa maneira assim, digamos num formato de um asterisco. Peraí. Deixar meio centralizado. Então a gente dobra a palha e ficamos com 6 pontas. Mas para a gente fazer o tradicional, são 7 pontas que a gente precisa. A gente pode acrescentar a 4ª palha agora ou depois, depende. Na pesquisa de campo, foi como eu aprendi a fazer as tranças, que são chamadas de dressa em italiano. Eu aprendi das duas maneiras, mas eu me adaptei melhor a colocar agora, que depois eu não me perco também no trabalho. Só vou fazer um pedacinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Para fazer um chapéuzinho pequeno, precisa de no mínimo de 5 a 7 metros de trança para fazer um pequeno. E para fazer um grande, precisa de no mínimo de 10 a 15 metros de trança para fazer. De todo o processo, assim, entre fazer a trança, costurar e ficar pronto, leva mais ou menos uns 3 dias para ficar pronto um chapéu. E como vocês podem ver assim, ó, sempre vai ficar 4 palhas de um lado e 3 palhas de outro. E a gente sempre vai começar trançando pelo lado que tem 4 palhas. Primeiro, a gente pega a palha que está por fora, passa por detrás da que está do seu lado e por cima das demais. E assim, sucessivamente, até a gente ter os metros de trança que precisa para fazer o trabalho. Mas como uma trança só, a gente não consegue fazer um chapéu, com uma palha só, desculpe, a gente tem que fazer os encaixes, né, para continuar fazendo o trabalhado. Então, a gente pega a palha, dobra, aqui está atrás, é sempre do lado que tem 4 que a gente vai fazer a emenda, né, bota assim, encaixa, né, e continua fazendo o trabalho normal como vinha fazendo antes, até, enfim, né, terminar a trança. Ela tá meio tortinha, né, mas daria pra gente fazer.
Então, depois, deixa eu só guardar isso aqui. Depois que a gente terminou de fazer toda a trança, a gente vai costurar o chapéu. Antes da gente costurar, acho que caiu pra trás. Antes da gente começar a costurar, a gente precisa, né, cortar as emendas que a gente fez para continuar a trança. Essa aqui tem mais ou menos 1,5 m, eu acho. Então ele sempre vai ficar assim, né, cheio das pontinhas atrás. Então a gente pega a tesoura mesmo e corta. Não vai desmanchar a trança, não vai... Porque é esse mesmo o processo que a gente vai fazendo até ela ficar... Até ficar pronta pra gente costurar. Para fazer isso, a gente precisa de uma agulha dessas que são mais grossas para poder atravessar a palha. E também de fio de nylon, por ser mais resistente, né? Porque como eles usavam no campo, às vezes molhava, pegava chuva, enfim. E é importante a gente ressaltar que a palha tem que estar sempre molhada para a gente poder costurar, porque ela fica maleável, então a gente consegue fazer as dobras que precisa. Começamos sempre pela copa e a gente... Tá por baixo. Tá. Para fazer a copa, a gente vai pondo ela assim por baixo, uma das outras. E segue costurando dessa maneira assim. Não precisa ser um círculo, como tá aqui, né? Pode ser mais oval, como vocês podem ver naqueles que estão lá expostos. E depois que você já costurou um pedaço da copa, vai começar a virar assim para baixo, para começar a fazer o corpo do chapéu, né? Então, assim nós seguimos. Depois que você já tem já tem ele pronto, né? Nós começamos a aba. A aba já é uma técnica um pouco diferente. Aqui eu estou costurando com linha normal, mas é só para exemplificar, porque o certo mesmo é com fio de nylon. Para fazer a aba, molhei tudo, a gente precisa fazer esse caimento, né? Então, para fazer isso, a gente dobra a palha assim, empurra ela por baixo e costura. Passei da palha. Então, nós vamos indo até formar 2 voltas. Aqui eu já estou no início da segunda volta. Depois que terminar a segunda volta do caimento, aí continua fazendo ela reto até fazer a aba do tamanho que você precisa para fazer o chapéu. Bom, esse aqui é um pronto. Como vocês podem ver, ele tem até esse detalhe aqui. Mas aqui vocês podem ver bem esse caimento da aba que eu estava mostrando para vocês. Esse aqui é um do ponto tradicional, foi o que eu apresentei. Esse daqui já é um pouquinho diferente, esse ponto é um pouquinho mais complexo, que a gente chama de ponto de biquinho, que ele fica bico só de um lado da trança, né? Este daqui é um chapéu colorido. Esse, no caso, foi colorido artificialmente, com tinta de tecido. Mas só que antigamente as mulheres conseguiam as cores através de coisas que elas coletavam na natureza, né? Folhas, enfim, até com uma sela elas tingiam a palha. E depois de tudo que eu pesquisei, depois de tudo que eu constatei para apresentar esse trabalho, eu vejo o quanto é relevante realmente a gente fazer essa pesquisa para resgatar a nossa própria história. Porque as pessoas me contavam suas histórias desses momentos de confraternização na cozinha da casa com tanto orgulho, e elas demonstraram uma preocupação em que isso se perdesse do nosso povo. E nós, enquanto tradicionalistas, não podemos deixar que a cultura do nosso povo se perca. Então era isso que eu tenho a apresentar aos senhores. Se tiver alguma dúvida. Essa parte era isso, Mariana. Parabéns. Obrigada.